Olá, me chamo Karina Santos Nunes, sou aluna do curso de Licenciatura em Biologia da Universidade Estadual de Santa Cruz e eu estou aqui para falar um pouquinho do nosso trabalho de ligações químicas. O que é ligações químicas? Ligações químicas é quando um átomo se junta, se liga, se une com outro átomo. Tá, mas por que ele faz isso? Ele precisa disso? Sim, ele precisa disso para obter estabilidade e obedecer à regra do octeto. Mas o que é isso? Eu vou traduzir. Um átomo, para obter estabilidade, ele precisa ter 8 elétrons em sua camada de valência, que é a última. Portanto, ele está aí obedecendo à regra do octeto. E como que a gente faz para saber se um átomo está estável ou não? É simples, você pode estar utilizando a fórmula, o esquema de Linus-Pauling, ou de um jeito mais simples, que é pela tabela periódica, que eu vou mostrar para vocês como que é feito. Então, eu estou aqui com a tabela periódica para mostrar e explicar para vocês como a gente faz para descobrir quantos elétrons um átomo possui em sua última camada de valência. Vamos pegar aqui um elemento X, qualquer elemento aqui da tabela da família 7A. Ele encontra-se aqui. Se ele está na família 7A, significa que ele tem 7 elétrons em sua camada de valência. Vamos pegar um outro elemento aqui do início da tabela periódica da família 2A, por exemplo. Se ele está na família 2A, portanto, ele tem 2 elétrons em sua camada de valência. Ok? Tá. Mas, Karina, como é que faz para obter a regra do octeto? Porque alguns têm menos elétrons e outros têm mais. Sim, vamos pensar um pouquinho aqui. Esse tal elemento aqui, qualquer elemento aqui da tabela periódica, na família 2, tem 2 elétrons. Para ele obter a regra do octeto, ele precisa de mais 6 para obter, então, os 8 elétrons. E é mais fácil ele receber esses 6 elétrons restantes ou ele doar esses 2 elétrons que ele tem em sua camada? É mais fácil ele doar esses 2 elétrons, anulando então essa camada e dando a estabilidade para a camada anterior a ele, que obrigatoriamente tem que ter 8 elétrons. Vamos para o exemplo, por exemplo, da família 7A. Ele tem 7 elétrons em sua camada de valência. Ele precisa, então, portanto, de 1 elétron em sua camada de valência. Pensando de novo, é mais fácil ele doar esses 7 elétrons ou ele ganhar esse 1 elétron apenas? É mais fácil ele ganhar esse 1 elétron. Então, perceba que uns caras aqui da tabela periódica têm tendência em ganhar alguns elétrons e outros têm tendência a perder elétrons. E a gente chama isso de cátions e ânions. Mas a gente vai ver isso mais à frente em ligações iônicas. Voltei aqui agora para falar um pouquinho de ligações iônicas. Lembra que eu falei que alguns átomos têm tendência a receber elétrons e outros a doar elétrons? Então, a gente entrou nessa parte aqui agora. Eu vou mostrar aqui pela tabela periódica que esse tipo de ligação é feita entre grupos, famílias de metais, que são esses primeiros caras aqui da tabela periódica, e os grupos família dos ametais, que são esses últimos aqui da tabela periódica. E também é feito entre os grupos metais e hidrogênio. Tá, mas o hidrogênio ele não tá no topo aqui da primeira família, que é a família 1A. Sim, ele tá no topo, mas a gente não pode considerar ele como um elemento da família 1A, porque as propriedades dele é diferente do restante da família 1A. Ele tá ali, mas a gente não pode considerar ele da família 1A. Consideramos ele que ele não tem família, tá? Então, as ligações iônicas é feitas entre esses tipos. Os metais, que são os primeiros caras da tabela periódica, e os ametais, que estão lá para o final, que é o que mais a gente estuda em ligações químicas e ligações iônicas, tá? Os metais, que têm menos elétrons em suas camadas de valência, são os que doam, portanto, são os cátions. Os ametais, que têm mais elétrons em sua camada de valência, são os que recebem, são os ânions. Vamos para um exemplo? Então, estou aqui com um exemplo. Eu peguei aqui um elemento da família 1A, que é o sódio. A gente pode estar acompanhando aqui pela tabela periódica. Ele é o sódio. E se ele está na família 1A, portanto, ele tem apenas um elétron em sua camada de valência. Já o bromo, ele está na família 7A. A gente pode estar acompanhando aqui pela tabela periódica também. Se ele está na família 7A, sabemos que ele tem 7
elétrons em sua camada de valência. A gente sabe que para obter a estabilidade precisamos de 8 elétrons. Como a gente faria esse tipo de ligação? Porque aqui, ó, a gente sabe que o Na, ele tem apenas um elétron. O bromo tem 7 elétrons. Vamos colocar aqui 7 elétrons. Quem é que doa e quem é que recebe? Lembra que eu falei que os primeiros caras da tabela periódica são os metais, são os cátions que doam. Então, portanto, o sódio ele vai doar este elétron para o bromo. Como é que ficaria? Ficaria NaBr. Significa brometo de sódio. Repetindo, o sódio que vai doar o elétron para o bromo. O sódio vai ter estabilidade porque ele vai anular essa camada e a camada anterior que vai ficar responsável para obter a estabilidade, certo? Voltei aqui agora para falar de ligações covalentes. Esqueçam agora os conceitos, as ideias, tudo que eu falei de ligações iônicas, porque ligações covalentes não tem nada a ver. Lá em ligações iônicas, a gente fala da doação e recebimento de elétrons. Aqui em ligações covalentes, o esquema é diferente. Aqui a gente fala de compartilhamento de elétrons. Como isso acontece, com quais famílias isso acontece. Eu vou pegar aqui a tabela periódica para mostrar para vocês. E esse tipo de ligação covalente, eles acontecem entre os ametais, que são esses últimos caras da tabela periódica, e os ametais também, entre o hidrogênio e os ametais, e os compostos orgânicos, que são os compostos que contêm em sua fórmula carbono e hidrogênio. Ok? Beleza, vamos para um exemplo aqui, para poder eu explicar melhor para vocês. Voltei aqui agora para dar um exemplo de ligações covalentes e eu vou ressaltar mais uma vez que esse tipo de ligação ocorre entre ametal e ametal, que são esses caras aqui do final da tabela periódica, ocorre entre o hidrogênio, que é esse primeiro carinha aqui, mas ele, gente, lembre-se que o hidrogênio, ele não faz parte da família 1A, tá? O hidrogênio, ele não tem família, tá? Ele só tá no topo, mas desconsiderem ele da família 1A. Então, retomando, faz ligações entre ametal e ametal, entre o hidrogênio e ametal, e entre compostos orgânicos, são aqueles compostos que têm em sua fórmula carbono e hidrogênio. Pegando aqui um exemplo da tabela periódica, eu vou pegar o oxigênio, que ele está na família 6A, portanto, ele tem quantos elétrons? 6 elétrons tem o oxigênio. O oxigênio, em fórmula, ele tem isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um outro oxigênio também teria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como que faria esse tipo de ligação aqui? Porque em ligações iônicas a gente viu que ocorre um cede um elétron e outro recebe. Aqui é diferente, aqui há o compartilhamento de elétrons. Eles compartilham os elétrons. Nenhum cede, nenhum vai receber. Eu vou mudar a fórmula aqui para essa fórmula. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui um outro oxigênio em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já que nenhum cede e nenhum recebe, como vai ficar esse tipo de ligação aqui? É compartilhamento. Então, vai acontecer o seguinte. Isso aqui. Agora, vamos contar para ver quantos elétrons cada um vai ficar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reparem, este par aqui está sendo compartilhado com este oxigênio. Vamos ver esse aqui, se ele também tem estabilidade? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reparem que nenhum cedeu e nenhum recebeu. Eles juntaram os seus átomos para obter a estabilidade. Então, reparem que tem essa diferença de ligações iônicas que doam e cedem elétrons e de ligações covalentes que compartilham seus elétrons. Certinho? Obrigada. A geometria molecular. Essa geometria, ela é um formato que foi adotado por uma molécula constituída por ligação covalente.
E essa forma ela se baseia na maneira de como os átomos que compõem a molécula devem apresentar mais de dois átomos estão dispostos em torno do átomo central. A disposição dos átomos em uma molécula está baseada na seguinte teoria, TREPV, ou seja, Teoria da Repulsão de Pares Eletrônicos, que afirma que os elétrons presentes na nuvem eletrônica ao redor de um átomo central, eles se afastam, alterando assim o posicionamento dos átomos, determinando o conceito da geometria molecular. E além desse modelo, a gente tem o modelo de repulsão de pares de elétrons no nível de valência, que foi feito por Gillespie e Nihon em 1957. A geometria molecular ela descreve o arranjo espacial do átomo central e dos átomos ligados diretamente a ele. Para descobrir um número de coordenação total, que é o NCT, a gente faz uma formulazinha. NCT, que é igual PL mais PNL. PL significa o número de pares ligantes e PNL, o número de pares não ligantes. Como exemplo, nós temos o H2O. O PL, no caso de pares ligantes, são 2, H e O. E o número de pares não ligantes é o 2. 2 mais 2, 4. Ou seja, os PNL eles são bem mais volumosos do que os PL. E somente os elétrons negativos das ligações que são contados como PL. Há algumas regrinhas para determinar a geometria de moléculas de íons. Primeiro, nós fazemos as estruturas de Lewis. Depois, nós determinamos o NCT, a formulazinha que eu acabei de falar. Verificamos o número de PL e o número de PNL. Depois, a repulsão de pares eletrônicos, que no caso PNL, 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 PL e PL e PL. A repulsão referente aos ângulos 90 graus, 120 graus e 180. E inicialmente vale lembrar que é bom considerarmos somente as repulsões a 90 graus. E também optar pela geometria, onde a repulsão entre os pares seja a menor possível. E cada ligação dupla ou tripla ela é contada como uma única ligação. Os pares eletrônicos da camada de valência tendem a se orientar de maneira que sua energia seja mínima. Isso significa que ficam tão próximos, mas tão próximos mesmo, que ao mesmo tempo que eles estão próximos, eles se distanciam entre si, assim minimizando as repulsões intereletrônicas. Temos também vários tipos de geometrias moleculares. Nós temos a linear, que ela mede 180 graus, assim mais ou menos, plana. Temos a trigonal planar, que ela mede 120 graus, que é mais ou menos assim. A tetraédrico, que é 109,5 graus. A bipirâmide trigonal, que ela mede 120 graus de um lado e 90 graus de outro. E a octaédrico, que mede 90 graus de um lado e 90 graus de outro. E essa é a geometria molecular. E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Kleber, sou aluno da Universidade Estadual de Santa Cruz, do Polo de Vitória da Conquista, certo? Na modalidade EAD. Hoje eu falarei um pouco sobre reações químicas. Então, na verdade, uma reação química é uma transformação da matéria em que ocorrem mudanças qualitativas na composição química de uma ou mais substâncias reagentes, resultando em um ou mais produtos. Então, resumindo,
Uma reação química é a transformação da matéria em que pelo menos uma ligação química é criada ou desfeita. Um aspecto importante sobre a reação química é a conservação da massa e o número de espécies químicas microscópicas, nesse caso os átomos e os íons, presentes antes e depois da reação. Então devemos salientar que uma ligação química ocorre devido às interações entre as nuvens eletrônicas dos átomos e que então a reação química apenas envolve mudanças nas eletrosferas. Vamos para o exemplo de uma reação química no slide. Então veja o exemplo de uma reação química que ocorre quando aproximamos um palito de fósforo aceso em um pouco de álcool etílico. Então o álcool começa a pegar fogo. O que está acontecendo? Ele está sofrendo uma reação química. Então essa queima, né, ele mudará sua composição, deixando de ser etanol, e o oxigênio também deixará de ter sua composição inicial, originando aí novas substâncias, que são o dióxido de carbono, o CO2, e a água, que é o H2O. Então, nas reações químicas, as substâncias iniciais são chamadas de reagentes e as finais são chamadas de produtos. Essas reações são representadas por meio de equações químicas que seguem a seguinte estrutura geral: reagentes e produtos. Considerando o exemplo anterior da reação de combustão completa do álcool ou etanol, temos a seguinte equação química: etanol mais gases oxigênio gera dióxido de carbono mais água. Voltaremos ao slide para mostrar a representação por meio de átomos de acordo com o modelo de Dalton. Aí está, pessoal. A reação química é representada por meio de átomos de acordo com o modelo de Dalton, né? Esse é o modelo de uma reação de combustão do etanol. Observe que as ligações iniciais entre os átomos foram quebradas e elas formaram novas ligações. E surgiu também novas substâncias. Então aqui a quebra das ligações, surgindo novas substâncias, né? Que é o gás carbono e a água. Então assim, as equações químicas são escritas utilizando fórmulas e símbolos que melhor sustentam o esquema acima. Então neste caso, considerado a reação da combustão do etanol, temos que a equação química expressa da seguinte forma: C2H5OH mais 3O2, que gera aí o 2CO2 mais 3H2O, no caso o dióxido de carbono e a água. Existem alguns fatores visuais que indicam que houve uma reação química, que são o desprendimento de gás, a mudança de cor, a formação de precipitado, aparecimento de chamas ou luminosidade. Então, os fatores visuais que indicam que houve uma reação química, né? É o desprendimento de gás, a mudança de cor, a formação de precipitado, o aparecimento de chamas ou luminosidades. Então, todos esses indicadores, né, que mostram, né, que houve uma reação química. Tradicionalmente, as reações químicas podem ser classificadas de acordo com o número de reagentes e produtos em que cada membro da equação química representa a reação. Então, reação de síntese, composição ou adição, reação de análise ou decomposição, reações de simples troca ou deslocamento e reações de dupla troca. Essas reações citadas são meios de classificar as reações inorgânicas, que também são avaliadas pela presença ou não de substâncias compostas. Mas também existem reações orgânicas envolvendo compostos de carbono. Existem três maneiras de classificar esses compostos
e essas reações. Reações de adição é quando ocorre em compostos insaturados, principalmente dos alcenos, e que a ligação π é quebrada por ser fraca e seus átomos são adicionados ao composto de carbono, de ligação sigma, que permanece intacta por ser mais forte. Então, reações de substituição são aquelas em que há substituição de um átomo por outro ligante. Reações de eliminação são aquelas em que ocorre a saída de ligantes sem que eles sejam substituídos por outros. Então, outra classificação categoriza as reações em dois tipos. Reações redox. Então, essas reações ocorrem entre metais, tendem a ceder elétrons, e os não metais, eles recebem os elétrons. E tem também as demais reações. Algumas reações de síntese, algumas de análise, todas de simples troca e nenhuma de dupla troca, que são as reações de exsurredução. Como o tempo é curto, falarei um pouquinho agora sobre as reações por moléculas. As reações unimoleculares, reações de associação termomolecular e reações quimicamente termomolecular. Então, reações unimoleculares é em que um reagente sofre ruptura ou formação de ligação para produzir diferentes produtos. As reações bimoleculares é em que dois reagentes colidem, depois sofrem ruptura ou formação para reproduzir diferentes produtos. As reações de associação termomolecular é em que dois reagentes colidem para formar um complexo molecular, com uma nova ligação química entre os dois reagentes e uma terceira molécula. Remove uma parte da energia cinética interna dessa molécula para estabilizar. E a reação quimicamente termomolecular é uma reação medida por um complexo de colisão efêmera, o H2O, formado a partir da colisão de duas moléculas H mais 2 mais O2, que então reage após colidir uma terceira molécula, que é o H. Um tipo de reação que não encontra paralelo nas classificações acima é chamada de reação de isomerização.